Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, estamos trazendo para vocês aí atualizações do Mengão. A mídia esportiva rasgou elogios, Mengão classificado aí para a grande final aí da Copa do Brasil 2024, enfrentará aí o Atlético Mineiro. Vamos aqui para mais um corte de créditos aí da SPN Brasil. Fala João Guilherme, Vene Casagrande. Para com mais da Copa do Brasil aqui no Sport Center. É isso, hein? O Flamengo vai decidir a competição contra o Clube Atlético Mineiro. Em São Paulo, o rubro-negro segurou um empate contra o Corinthians e avançou a decisão. O Vladimir Bianchini esteve na Neoquímica Arena e conta pra gente. Final da Copa do Brasil e vai em busca do 5º título. Mesmo jogando boa parte da partida com um jogador a menos, o rubro-negro segurou a pressão na Neoquímica Arena, saiu com 0-0 e está na decisão contra o Atlético Mineiro. Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos serão definidos por sorteio. O Timão respondeu com Matheus Bidu. Aos 17 ele tabelou e chutou com força, mas o goleiro Rossi mandou para escanteio. O rubro-negro ficou com um jogador a menos aos 27 minutos. Numa disputa de bola, Bruno Henrique acertou Mateuzinho e foi expulso. O técnico Felipe Luiz colocou o zagueiro Fabrício Bruno no lugar de Gabigol. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias mandou a campo Félix Torres e Carrijo, e o Timão partiu para cima. Yuri Alberto recebeu o grande passe e finalizou, mas o goleiro Rossi defendeu sem sustos. Yuri Alberto depois teve uma outra chance. Após belo passe dentro da área, ele chutou com força, mas o arqueiro rubro-negro fez uma excelente defesa. Aos 26, Gerson reclamou muito de um suposto toque de mão de Rodrigo Garro dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco mandou seguir. Nos minutos finais, o jogo ficou aberto e o Flamengo quase marcou um golaço. Aos 40, Gerson limpou e mandou perto da trave de Hugo Souza. Após o apito final, festa rubro-negra em Itaquera. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante para a equipe, mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar. A expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso. Grupo que criou jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos. Nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. Eu sei do que esse grupo quer. Eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Creo que nisso defensivamente se agrupou muito bem Flamengo. E também na quinta-feira será sorteada, então, a ordem dos mandos dos confrontos da decisão da Copa do Brasil. Os números do jogo de hoje, tá? Posse de bola, maior do Corinthians. O Corinthians também teve quase o triplo de finalizações. Olha, finalizações certas, 6 contra nenhuma. As grandes chances, porém, só uma corintiana. Foram 20 ações na área do rival e 31 cruzamentos. Zinho, um jogo muito movimentado, com expulsão, com também aí seus lances polêmicos, e falaremos sobre isso já com a Renata Roel e com a reclamação rubro-negra, mas é assim, com mudanças ousadas do Felipe Luiz também, ou conservadoras, né, André? Mas é assim que o Flamengo chega à decisãozinho. Então, assim, teve tudo isso que você falou, mas mais pelas polêmicas, muito pelo que aconteceu no jogo, a expulsão do Bruno Henrique, a opção do Felipe Luiz colocar mais um zagueiro, né, o Fabrício Bruno, e tirar o centroavante no momento que você perdeu o outro atacante. Eu, particularmente, entendi o que o Felipe Luiz pensou, porque o Bruno Henrique, como ele mesmo citou, é um cara que sem a bola se compromete e tem
um momento físico muito melhor do que o do Gabigol e do Arrascaeta. O jogador da frente que mais volta para ajudar nessa recomposição junto com o Gerson, com o Pulgar, com o De La Cruz, é o Bruno Henrique. Então, quando ele perde o Bruno Henrique expulso e ele não faz essa mudança, mantém o mesmo time, você ter um jogador a menos e ter nesses 10 que estão em campo, com o goleiro, claro, 2 jogadores que fisicamente para mim estão muito abaixo, que é o Gabigol e o Arrascaeta, sem contar que o De La Cruz sentiu também, teve problema físico e saiu, e entrou o Alcaraz. Mas ele pensou o seguinte, eu vou ser sufocado, o Corinthians vai vir para cima, eu vou ter que abrir mão de um desses caras para me recompor e ter uma força física melhor, para fortalecer esse meio campo, e um desses eu deixo na frente com a chegada do De La Cruz e do Gerson. Eu entendi o que ele quis fazer. Muita gente criticou, né? É a coisa do futebol, claro. Se o Corinthians faz o gol, vence, poderia vir uma chuva de críticas. Poxa, tirou mais um atacante, botou mais um defensor. Independente do resultado que acontecesse no jogo, eu entendi por esse lado. Você vê que o Arrascaeta não é o mesmo jogador há muito tempo. Ele fisicamente sofre no jogo. E nesse jogo mais ainda porque ele ficou muito solitário ali como uma referência, né, que não é nem a dele. Mas entre ele e o Gabigol, acho que ele ainda fisicamente está melhor do que o Gabigol. Né? O Gabigol tem essa polêmica toda, que o Tite não gostava dele, que o Tite não escalava ele. Mas a verdade é a seguinte, o Felipe Luiz está colocando ele, dando moral para ele, e ele não rende. Ele não joga, ele não consegue se encaixar num sistema, criar situações. E aí eu entendi. O Felipe Luiz, com uma vantagem, vou fortalecer esse meio e tiro um desses caras, e no caso foi o Gabigol, que também não ia conseguir segurar essa bola na frente, não tem a velocidade, não seria o escape, ele não está com essa volúpia. Então ele manteve aí o Arrascaeta, usou o regulamento, tinha vantagem, e no caso do Corinthians foi uma tarde, né, não inspirada. O quarteto ofensivo, Romero, Thales, Yuri Alberto, o próprio Garro, que ainda é o que se movimentou mais, que ainda tentou criar algo mais, mas foi bem abaixo do jogo anterior. Não produziu, ficou preso nessa marcação do Flamengo. O pouco que produziu não foi chances claríssimas, como o próprio treinador Ramon disse. Foi bem incompetente essa parte ofensiva do Corinthians para pegar um Flamengo que, para mim, ainda não vive o seu melhor momento. Ainda não é um Flamengo totalmente encaixado. Acho que a atmosfera de ter o Felipe Luiz deu uma melhorada. O primeiro jogo contra o Corinthians, o Flamengo foi muito bem, poderia ter vencido até demais, mas também teve chances o Corinthians. Mas ainda é um Flamengo que oscila muito. É um Flamengo que ainda não vive o seu melhor momento técnico, principalmente, e fisicamente nem se fala. Acho que é um time que sofre. Agora, tem um cara diferente. Para finalizar, tem um cara que esse sim é diferente. É o Gerson. Está sobrando, ele chama a responsabilidade, ele segura essa bola. Ele é o cara que ainda criou as situações para o Flamengo ainda chegar à frente com a subida ali pelo apoio do Wesley pelo lado direito. Mas fica muito mais para mim uma incompetência do Corinthians não conseguir criar ofensivamente. Fisicamente o Gerson também muito bem, o De La Cruz saiu contundido, não é, André? E as escolhas do Felipe Luiz, essas sim tiveram sucesso. A temporada do Gerson é deslumbrante, o jogo que ele fez hoje é monstruoso, porque ele estava na seleção. Ok, ele não jogou contra o Fluminense, e alguém disse, poderia ter jogado, o Fluminense escalou jogadores que estavam atuando por suas seleções na data FIFA, mas ali era uma situação bem diferente. O jogo da semana para o Flamengo era esse. O Flamengo não podia arriscar ficar fora da final da Copa do Brasil e arriscou. Porque são coisas dentro de um jogo de futebol que você não tem como prever, não tem como controlar. Um jogador que não é violento, não é mal intencionado, toma boas decisões na maior parte das ocasiões, foi expulso de uma maneira desnecessária, num setor do campo em que aquilo não precisava acontecer, uma expulsão indiscutível, né? Pé no rosto, as travas da chuteira do Bruno Henrique acertaram a cabeça do Mateuzinho, levou pontos na região.
O Bruno já pediu desculpa, reconheceu o seu erro, foi uma fatalidade, um acidente. Cartão vermelho indiscutível e é o lance que poderia ter transformado a partida. A partir dali, duas coisas aconteceram. O Filipe Luís tomou as medidas corretas para o Flamengo não ver o jogo descontrolado e o Corinthians foi testado a mostrar aquilo que ele, por melhor que seja o seu nível de competição, competitividade nesse momento, ainda não consegue fazer. Quer criar o seu próprio caminho dentro de um jogo de futebol. Houve momentos no segundo tempo que o Corinthians, com um homem a mais, estava tão desmobilizado e tão nervoso que as oportunidades de ataque surgiram durante um período ali de 10, 15 minutos em contra-ataques dentro de casa, jogando com maioria de homens. Tal era a tranquilidade, e eu digo tranquilidade com, entre aspas, né, porque o jogo é tenso, o jogo é nervoso, mas o Flamengo não se sentiu desconfortável no campo em nenhum momento com um a menos, graças à mudança que o Filipe Luís fez e à qualidade técnica dos seus jogadores. Aí tem uma questão que é paradoxal, falei sobre isso no Linha de Passe. O Flamengo foi criticado a temporada inteira por não ter coletivamente, até agora, mostrado um futebol regular, que se justifique pela qualidade dos seus jogadores, as suas peças individuais. Então, os valores são os atletas. E hoje o Flamengo controlou, entre aspas, o jogo em Itaquera, porque o Corinthians não criou o suficiente para passar a impressão que o gol iria sair. Foram chances esporádicas. Então o Flamengo controlou o jogo porque tem jogadores do ponto de vista técnico absolutamente talentosos, acostumados a grandes momentos, a ambientes como esse, e era um time que sabia o que tinha que fazer. O Corinthians, sim, perdeu uma grande oportunidade por jogar tanto tempo com um homem a mais e não conseguir fazer essa diferença numérica ser vista em campo. Quase não se percebeu que o Corinthians tinha um jogador a mais, e a frase que, para mim, representa a oportunidade que o Corinthians perdeu de ir à final é a explicação do Filipe Luís na entrevista coletiva, quando perguntado qual foi a decisão que você tomou. E a resposta que a gente não vê sempre da boca de um treinador: eu dei a bola para o Corinthians. Ele sabia que dando a bola para o Corinthians, a vida do Flamengo ficaria menos difícil. E foi o que aconteceu. E nem precisou aquela expressão, o Flamengo soube sofrer. Nem precisou, né? Não. Renata Ruel, de volta conosco, Renata, porque depois do jogo, olha só, técnicos, jogadores e dirigentes, principalmente do lado rubro-negro, reclamaram muito da arbitragem. Vamos acompanhar. Vamos lá? Eu acho que teve muita falta desnecessária que foi apitada, acho que amarrou muito o jogo, o que não faz bem. Até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou um amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão... Bem rapidinho aqui no Sport Center para a gente analisar todos esses lances e reclamações, principalmente do lado rubro-negro. Renata. Vamos lá, Bruno. É complicado você ouvir tanta reclamação assim de arbitragem, porque eu reclamo da arbitragem, não é de hoje. Eu acho que ela erra e erra para todos, mas nós vemos cada vez mais erros gravíssimos e realmente nada melhora, nada evolui. Dentro dos lances que nós temos para analisar hoje, o Flamengo faz um gol logo no início e aí você tem o gol anulado pelo VAR ali depois, que você percebe que no primeiro momento o assistente marca no campo, tá? O VAR tem que checar e ele ratifica o impedimento dado no campo. Eu acho que o primeiro ponto
é que quando eles mostram a primeira linha foi traçada de forma errada. No jogador errado, a gente percebe isso e depois eles vão e corrigem. Para mim, o impedimento é visível. Não é aquele lance tão ajustado que você fica na dúvida. Agora, o receio sempre é essa linha mal traçada, essa linha traçada no ponto errado, no jogador errado, que nesse jogo, nesse lance pode não ter interferido, mas a gente já viu interferir em outros. E esse é um dos problemas da nossa arbitragem hoje, a tecnologia do VAR usada para os fins de impedimento. Uma das maiores reclamações é em relação àquele lance em cima do Arrascaeta. Vamos ver o lance, Renata? E aí você avalia se o jogador do Corinthians deveria ou não ser expulso, como reclama o Flamengo. Renata? Bruno, nesse lance do Arrascaeta, para mim, é importante a gente sempre parar e tirar uma foto mesmo no primeiro momento que o Arrascaeta é puxado. Nesse momento aí, o Arrascaeta, ele dá o tapa para dentro do campo e não para lateral. E aí, quando você vai analisar a hora que ele já está caindo, você fala, tem um jogador chegando na cobertura, e não é isso, é no momento que ele é segurado a primeira vez. Se ele não é segurado aí, ele tinha posse de bola, ele tinha direção do gol, ele tinha o campo curto por gol, ele ia ficar no 1 contra 1 com o Hugo, e para mim isso, dentro dos 4 elementos que a gente analisa, que é distância, direção, número de defensores, domínio da bola, era oportunidade clara de gol. E para mim o cartão vermelho nesse lance deveria ter sido aplicado sim. Você, no campo de jogo, o árbitro dá o cartão amarelo e aí é lance pro VAR. Porque no campo de jogo, eu admito, por experiência própria, é muito difícil você definir o ponto exato do momento da falta, que é a hora que você tem que tirar a foto. E aí, no campo de jogo, você pode ter dúvida e aplicar o cartão amarelo. Mas era lance que o VAR, para mim, tinha que intervir, porque era cartão vermelho, era uma oportunidade clara de gol. Então, nesse sentido, a reclamação do Flamengo faz, sim, sentido, né? É uma reclamação com razão. A expulsão do Bruno Henrique, essa foi assinalada corretamente, Renata? Essa foi sim, o André já até falou e ela realmente é clara a hora que a gente pega a regra do jogo. É jogo brusco grave, ele assume o risco de machucar o adversário. E não só assume o risco, ele machuca, ele lesiona, o jogador tem até um corte na cabeça. Você tem a questão que ele atinge o rosto, a cabeça do adversário com as travas da chuteira. Essa imagem é claríssima. E aí a gente tem até que elogiar a arbitragem, que não precisou do VAR e expulsou no campo de jogo. A expulsão é claríssima, incontestável, e para mim aí não tem o que discutir. A expulsão é correta, Bruno. Essa acho que não tem discussão mesmo. Mas tem um pedido de pênalti do Flamengo e um lance do Gerson com o Garro. O que é que você achou, Renata? Esse lance, eu acho que ele é um dos mais polêmicos também. Para mim, eu, Renata, analisando o movimento que a regra fala, se ele tenta ampliar o espaço corporal, para mim não, ele tenta diminuir. A bola vem, um dos elementos a serem analisados, né, que a regra, a orientação pede. A distância curta, né, a velocidade que essa bola vem, então o jogador ele vai disputar a bola, mas a distância do chute do Gerson na mão do Garro é uma distância muito curta. Ele até tenta recolher o braço e não ampliar o espaço corporal. Para mim, isso não é pênalti, mesmo dentro da regra. O problema desse lance é que a gente já viu muitos pênaltis sendo marcados assim no Brasil. Né? A arbitragem brasileira já marcou penalidade assim. Mas, para mim, nesse tipo de lance, não há penalidade. Pela curta distância do chute do Gerson até o jogador, e o jogador tentar recolher o braço ao invés de ampliar a hora que essa bola vem. Eu não vejo penalidade. O problema é que a arbitragem brasileira já marcou lances assim, Bruno. Vamos falar do jogo. Corinthians 0, Flamengo 0. Antes da bola rolar, durante as últimas semanas, muita coisa foi falada. O jogo fora de campo esteve bombando. O noticiário, né? Mudança da data, Hugo Souza,
o clima hostil, a frase falada pelo Mateuzinho, lateral direito, que pertence ao Flamengo, né? E que o Corinthians ainda não fez o pagamento, né? Mesmo caso envolvendo o Hugo Souza. E ele falou, olha, o clima vai ser hostil, o clima vai ser pesado. Foguetório na madrugada, na porta do hotel do Flamengo. Isso aí é normal, já aconteceu em várias situações, em vários lugares. É errado, mas é normal. O clima era esse, o ambiente era esse, né? E eu estive esses últimos dias em São Paulo e a confiança em São Paulo era enorme de que o Corinthians conseguiria a classificação, na imposição da sua torcida, da fiel, que é extraordinária, que canta, que empurra, que vibra, é uma torcida diferente, aquelas coisas todas. Só que alguns detalhes foram esquecidos nesse pré-jogo. O mais importante, a qualidade dos times. Hoje ficou provado que o Flamengo tem uma equipe bem superior à do Corinthians. E é fácil explicar. O Flamengo, desde o início do jogo, estava dentro do seu posicionamento, jogando de maneira tranquila, até que aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi expulso de uma forma que não há nenhuma contestação, ele tinha realmente que ser expulso. 27 minutos do primeiro tempo. Olha o que sobrava de tempo nesse jogo, minha gente. Mas aí entrou algo que faltou na análise pré-jogo. E principalmente depois do que nós vimos no primeiro jogo no Maracanã. A qualidade. O time do Flamengo, ele é muito melhor que o time do Corinthians. E isso ficou explícito hoje. O Corinthians teve, a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, um jogador a mais e só teve uma chance realmente que levou perigo, que foi aquele belo chute do Yuri Alberto no segundo tempo. Uma defesaça do Rossi. Tirando isso, um chute do Giovani na entrada da área, algumas cabeçadas que passaram perto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse jogo de hoje expôs a diferença entre os times e a falta de qualidade do Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu incomodar o Flamengo. Obviamente que era um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo que vale muito, uma final de Copa do Brasil, mas o Flamengo tinha uma desvantagem em campo. Mas a qualidade fez a diferença. E a qualidade foi o antídoto para o clima hostil. Porque a torcida do Corinthians no estádio começou a perceber o seguinte: olha o time dos caras aí. Um jogador a menos, tocando a bola, segurando, sem ataque, organizado. E aí entra um outro personagem do jogo, importantíssimo. Felipe Luiz. Gente, o Felipe Luiz fez hoje o quarto jogo como técnico profissional de futebol. Ele ganhou do Corinthians por 1-0, ele ganhou do Bahia por 2-0, ele perdeu para o Fluminense por 2-0 e hoje ele empatou com o Corinthians 0-0.
Filipe Luís, aos 27 minutos do primeiro tempo, viveu o seu primeiro grande desafio como treinador de futebol. Bruno Henrique sai, dá uma pisada na cabeça do Mateuzinho, na frente dele. A imagem mostra ele assim, ó, já era. O que eu vou fazer? Aí, na hora, ele decide, vou tirar o Gabigol, que boa parte da torcida do Flamengo pedia para ele fazer, mas ele não ia fazer, mas ele fez, tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno. Naquele momento, muita gente pensou o seguinte, porra, que isso? Botou um zagueiro? Fechou o time? Tinha que botar o Michael, tinha que botar o Plata, que são jogadores de ataque, né, para chegar e para ir para o ataque, ir para cima, atacar o Corinthians. Mas aí é que tá. Existe uma palavra, além de qualidade, que definiu essa classificação do Flamengo hoje. Estratégia. A classificação do Flamengo foi uma combinação de qualidade com estratégia. O Flamengo tem muito mais qualidade que o Corinthians. Não. Tem os blogueirinhos aí que só aparecem na vitória aí depois da desculpinha. Aqui não, irmão, que a gente quando perde também mete a cara aí, porque o nosso público merece esse nosso respeito. Benjamin chegou aí agora também. E aí, Benja, tava na arena, e aí? Frustração da porra hoje, hein, mano? Ah, mano, eu vou dizer um negócio pra você. Eu tava assistindo aqui, tava no carro, vendo você com meus filhos, e tinha um corintiano participando aqui, que é o Guilherme. O Guilherme falou tudo aquilo que eu penso. Eu vou dizer um negócio. Mas acha que faltou raça hoje, Benja? Não, faltou raça não. Faltou... O time foi pipoqueiro. O time do Corinthians foi covarde, foi frouxo. Time covarde. Faz tempo que eu falo pra você desse Ramon Dias. Eu vou te falar, o negócio dele é salvar o Corinthians do rebaixamento. Salva. Se conseguir, já manda embora antes do final do ano. Ridículo. O time foi pipoqueiro. O Flamengo teve o Bruno Henrique expulso com 27 minutos. Não aconteceu absolutamente nada. Nada. Esse Mateuzinho não acertou um cruzamento. Esse Ramon Dias, pô, ele não estava jogando com o Kaká de titular? Por que ele entra com o Gustavo Henrique? E no segundo tempo ele me voltou com o Félix Torres. O Charles era o único jogador que estava jogando bem. Não perdeu uma dividida. Ele vai lá e tira o Charles. Romero, morto. Garro, morto. O Yuri Alberto, cara, ele faz os gols dele, ele corre. Tudo bem, ninguém vai questionar isso. Mas, velho, ele não consegue dominar uma bola. E tem hora que ele faz uns lançamentos para ninguém. Você fica olhando e fala, pô, será que deu branco no cara? O time do Corinthians foi pipoqueiro. Se desse a bola pro Gerson e deixar os 10 jogadores de linha do Corinthians ir para cima dele para tomar a bola dele, pode deixar até amanhã, 11 da manhã, que não vai tomar. O Gerson sozinho acabou com o Corinthians. O seu Garro, que todo mundo acha ele um gênio, esse é jogo para aparecer. Esse é jogo. Romero. Nada, os caras sumiram, mortinho. Aí entrou o Coronado, que ele demorou para colocar. O Coronado entrou também, aí é que é totozinho de lado. Falar que é bom jogando lá contra o Atlético Paranaense, contra o Xpita Futebol Clube, é uma coisa. Agora, contra o Flamengo, eu preciso pensar o que eu falar para não falar bosta, entendeu? Para não falar bosta. Mas time pipoqueiro, mano. Time mas frouxo. Benja, nesse ponto aí, mano, eu tava esperando você terminar de falar, mas eu vou discordar de você, Corinthians cara. virou freguês do Flamengo. Corinthians virou freguês do Flamengo. Não adianta, a torcida faz a parte dela, mas o time não dá, velho. Esse é jogo para aparecer. Ser eliminado com 11 jogadores durante quase toda a partida, com um jogador a mais,
sem meter 5 minutos de... Uau! Nem 5 de sufoco no Flamengo. Ô Benja, eu tava esperando você terminar de falar. Eu respeito aí o seu ponto de vista, mas eu discordo, cara. Eu discordo. Eu não acho que hoje o Corinthians tenha sido pipoqueiro, não. Eu vou falar o porquê. Cara, pra mim, quem caga a escalação do Corinthians foi o técnico do Corinthians. Vamos lá. O Carrídio, pra você, Benja, merece ser titular ou não? Pra mim, hoje, do lado do Garro, são os jogadores mais técnicos que o Corinthians tem. Quando você monta o meio-campo, do jeito que ele montou, Martínez, Charles e Garro, ele incorre naquele velho erro de sobrecarregar o futebol do Garro. Por quê? Nem Martínez nem Charles são volantes que saem para o jogo. Nem Martínez nem Charles são volantes habilidosos que constroem já na parte defensiva, dando a bola para o Garro lá na intermediária. Aí o que acontece? O Garro ele precisa voltar e jogar praticamente de volante, Benja. Não dá para criticar o Garro justamente pela escalação que ele teve. Aí o que acontece? O Garro não estando onde ele é perigoso, que é na intermediária ofensiva, o Corinthians ele vai começar a forçar a bola aérea, o Corinthians ele vai começar a forçar o passe longo, porque o time do Flamengo, Benja, principalmente depois que o Bruno Henrique é expulso, o Felipe Luiz ele retrai o time e ele estaciona o ônibus do Flamengo na frente da área. Isso é nítido, é evidente. O Flamengo ele não queria mais jogar. O Flamengo falou, só vou espetar... Olha, que bom que não passou. Por causa do brasileiro. Sim. Aí vem aquela conversa, não, que bom que não passou, não. A verdade, se força um pouco mais, poderia ter ido para os pênaltis, mas não quis forçar, até porque o treinador não enxergou isso. E quando ele substitui, ele não faz absolutamente nada de jogada. E aí, aquilo que vocês falam, mais jovens, os comentaristas, não quebra a linha. O que é quebrar a linha, gente? É driblar e pra você fazer 2. O Corinthians não fez nenhum 2. Não fez uma ultrapassagem. Nem de lateral, nem de lateral esquerdo, nem de lateral direito, nem dos meias que entraram, nem dos atacantes que fizeram. Ninguém fez 2. E aí ficou fácil pro sistema de 5 caras marcando lá atrás. Quesada, o que você viu e o que você pode falar dessa eliminação e também da chegada do Felipe Luiz para ser, né, aí a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Primeiro tem que fazer uma investigação mais profunda para saber essa paixonite que o técnico tem pelo Charles, né? Porque o Carrídio é, no mínimo, umas 5 vezes melhor que o Charles. Mas tudo bem, não vou colocar na conta do Charles, porque ele fez o papel dele, não é o cara que vai decidir o jogo. Agora, no momento em que o Bruno Henrique é expulso e o Felipe Luiz toma a decisão de tirar o Gabigol e o Flamengo fica sem atacante, não tem nada escrito no futebol. Eu tenho certeza que os caras do Rio... você não possa fazer a mudança. Tudo bem, mas eu tenho Coloca o Carrídio no time. Eu tenho certeza que a imprensa carioca chegou o pau no Felipe Luiz na hora que ele tira. Se é o Ramon, a gente porque ele tira o Bruno Henrique, que é o atacante, tira o Gabigol e fala, mas caramba, acabou o time. Aí o De La Cruz machuca. Cara, olha que loucura. Mas ninguém vai falar nada, porque o objetivo dele foi cumprido. Ele colocou o Flamengo na final da Copa do Brasil. Se perde... a gente ia falar, esse Felipe Luiz não é tudo isso. E uma rápida aqui. O Corinthians nunca quis ganhar nada de Copa do Brasil, nem Sul-Americana. É verdade mesmo. Pensamento covarde. Esses caras estão administrando o Corinthians, não sabem absolutamente nada. Esse técnico, me desculpe, com todo respeito, ou nenhum respeito, não sabe nada. Escalou um monte de vezes o time com 3 zagueiros, com 3 volantes. Tudo bem, o Guilherme não ter a parte técnica para escalar, mas você está falando uma coisa que é legal a gente discutir. Eu sempre joguei com 3 zagueiros, 3 volantes. Cara, aí, esses caras treinaram para fazer isso? Essa é a minha visão de treinador, às vezes que tem umas visões assim, mas também não tem que tirar os méritos do Flamengo em relação a isso. Essa linha de 5 do Felipe hoje foi muito escola Simeone, né? Não é? Ele jogou a vida inteira no Atlético de Madrid com a linha de 5. Onde ele sempre se precisou defender. No Atlético de Madrid, o Simeone sempre fez a linha de 5. 5, aí você faz... na cabeça dele na hora. Só pegar, e aí o Corinthians toda hora... Sem nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui, galera, do nosso canal Mundo Fly, nessa segunda-feira aí, dia 21 de outubro de 2024, trazendo para vocês a repercussão aí da classificação do Mengão para a grande final aí da Copa do Brasil. Enfrentará aí o Atlético Mineiro aí, um bom jogo, um clássico aí. E com fé em Deus, o Flamengo vai ganhar mais um título aí esse ano.